Sobre isso, eu converso agora com a advogada criminalista Priscila Pamela, que está aqui conectada conosco. Doutora, bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Bom, a primeira impressão é que os poderosos ficam pouco tempo na cadeia. Doutora, o que a senhora acha? Há elementos realmente que indicam que o Vorcaro não pode atrapalhar nas investigações, que ele e os demais investigados não podem fugir do país? Uma boa tarde. Boa tarde. Acho que a gente sempre parte da premissa bastante equivocada sobre o que é prisão e o que não, o que deveria ser prisão e o que não deveria ser prisão. A prisão, de fato, é a exceção, a liberdade é a regra. O ponto, né, que eu acho que traz essa maior indignação quando nós tratamos de pessoas com poder aquisitivo maior e chamamos de poderosos, é que essas acabam tendo maior acesso à justiça, de modo a conseguir que os seus argumentos sejam de fato analisados, e por isso a soltura. Isso deveria se estender a todas as pessoas, não a um núcleo específico, porque analisando os casos como um todo, a maior parte das pessoas não deveriam de fato estar custodiadas, porque elas não representam efetivo perigo à coletividade dentro dos termos da lei. Neste caso especificamente, o processo corre sob sigilo, mas o que há de notícias é que a defesa conseguiu comprovar que eles não trariam efetivo risco, que a liberdade não traria risco suficiente ao processo e que eles poderiam responder com a adoção de outras medidas cautelares, né? Nesse caso, então, a apreensão do passaporte, a tornozeleira, não haver conversa entre os acusados, não haver viagens, mudanças sem comunicação ao juízo. Então, que isso serviria como, seria suficiente a garantia da aplicação da lei, eventualmente, e as próprias investigações. E também há uma medida cautelar bastante importante nesse caso, que é justamente de impedir com que esses controladores, né, que eles pudessem continuar tendo acesso às operações financeiras. Então, isso também inviabilizaria reiteradas ou novas práticas eventualmente criminosas. Então, a juíza ali, ela se certificou de diversas medidas que pudessem ser aptas a impedir novas condutas e, assim, de fato, garantir a investigação sem que a custódia seja necessária. E é o que eu estou reiterando aqui, isso deveria ser a regra para todas as pessoas. Essa análise detida deveria ser feita a toda a população que está sob custódia, e não a núcleos específicos. Mas acredito que a decisão tenha sido, sim, acertada. Agora, doutor, eles têm uma relação, né, uma rede de relações com políticos, com pessoas importantes que eventualmente podem até ser investigadas no futuro dessa operação. Nesse momento, esses políticos não são, mas a gente sabe, as informações que circulam nos bastidores é que há um temor em Brasília de que políticos possam ser investigados também pela proximidade com esses banqueiros. Mesmo eles tendo contato com essas pessoas, isso também não pode atrapalhar, de certa forma, a investigação, pensando em futuras análises? Veja, tudo que se diz são especulações, né? E não há uma normativa legal que diga expressamente que ter contatos com políticos gerem risco a uma investigação em curso. A lei penal ela precisa ser observada e analisada de forma taxativa. Você nunca pode ampliar os limites para conseguir prejudicar a pessoa que está sendo investigada ou acusada. Então, dentro dos limites, dentro do que é a previsão legal, não há, né, o que autoriza uma prisão ou não, ter relações, ter contatos. A gente não pode partir do pressuposto que ter contatos e relações seja um fato demeritório, seja um fato negativo. Então, porque se todas as pessoas que tiverem e se submeterem à condição de investigada, então, já partem do princípio de que devem seguir presas. E essa lógica inverte o princípio da presunção de inocência e todas as garantias processuais penais. Então, não havendo previsão legal, nós não podemos ampliá-la para dizer que, genericamente, porque se há um fato concreto, olha, houve conversa neste sentido com tal pessoa e que sim, interfere nas investigações, isso é suficiente para ser analisada a hipótese de prisão. Agora, especular que a pessoa tem contatos e isso seria suficiente para impor uma medida privativa de liberdade com base em uma abstração genérica, isso é impossível dentro de um ordenamento democrático, constitucional, processual penal que nós temos.
Exato. Agora, doutor, eu queria te perguntar também, porque a defesa do Daniel Workari chegou a alegar, para pedir a soltura dele, né, em um determinado momento, que ele correria risco de ser morto, né, numa penitenciária. Bom, acredito que esse risco, infelizmente, ele é presente para toda a população carcerária, né? Infelizmente, é assim que é. Sim, as condições do encarceramento brasileiro, elas são péssimas, tanto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu um estado de inconstitucionalidade do nosso sistema prisional, porque sim, de fato, há risco de morte para toda e qualquer pessoa que esteja lá, em razão ou de ausência efetiva de proteção, que não acho que seja o caso, mas em razão às condições mesmo, que permitem ali a propagação de doenças, desde a imposição de tortura, como a propagação de inúmeras doenças dentro de um ambiente completamente insalubre, que são as nossas cadeias. Então, isso não é um privilégio, aqui o privilégio tentando ser levado para um lado mais sarcástico, não é privilégio de um acusado, mas ele é estendido a toda e qualquer pessoa que esteja em situação de cumprimento dentro dos nossos estabelecimentos prisionais. Então, só para a gente sublinhar, né, a senhora considera correta a soltura deles nesse momento, mas quando a gente compara com o total da população que é presa, sobretudo a população mais pobre, que não tem acesso a advogados que recorrem até às instâncias superiores, há uma diferença, né? Porque muita gente acaba presa, por exemplo, sei lá, roubou um sabão em pó, fica presa por meses, né, até o caso ser analisado. É um crime também, né? Mas enfim, comparando esse que é um crime investigado de bilhões de reais, né? Que pode ter prejudicado tantas e tantas pessoas, a pessoa consegue uma liberação tão rapidamente, eu acho que isso que choca e deixa a população indignada, né? Mas esse é o ponto. O que deveria deixar a população indignada é justamente a pessoa que está presa por um furto de um sabão em pó, como assim, levando o seu exemplo. Isso deveria chocar. Pessoas assim não deveriam estar, de fato, aprisionadas. Então, a gente precisa olhar para o sistema prisional, para a prisão como um todo, como uma última instância, né? Então, assim, há, de fato, elementos seguros que indiquem que essa pessoa em liberdade vai continuar praticando crimes, vai colocar a ordem pública em risco. Então, isso é motivo para que eu deixe essa pessoa custodiada. E isso precisa ser interpretado para todas as pessoas. O problema é que a gente inverteu completamente a lógica e a gente começa a achar a gostar da prisão como primeiro recurso. O direito penal ele não é pensado nessa lógica. Ele é pensado para ele atuar no último momento, quando nenhuma das outras áreas foram suficientes para coibir aquelas práticas, para poder proteger um bem que está ali efetivamente sob perigo. Então, nós acabamos usando o direito penal como primeiro recurso, a gente esvazia as outras áreas e nós não conseguimos efetivamente ter o que se é necessário. Por exemplo, nesse caso também, voltando aqui ao teu furto de sabão em pó, o pagamento dele poderia, por exemplo, acabar com o processo. Assim como num processo tributário, quando se há o pagamento do tributo, em qualquer momento do processo, o processo é extinto. Então, nós precisamos ampliar as regras de liberdade para possibilitar que outras formas de direito possam ser aplicadas e não a prisão como um primeiro recurso. E vejam, nesse caso, a gente não está dizendo que não é grave a acusação, né? Ao contrário, a acusação é gravíssima. E a hipótese investigativa, ela trata aqui de uma constituição de uma associação do Banco Master com sociedades de crédito para majoração artificial de patrimônio, enfim, para poder inflar ali a instituição financeira, mas até que isso seja de fato comprovado, até que de fato seja uma decisão final que indique quais são os eventuais responsáveis, em havendo essas condutas serem do passado, né, então já terem outros tantos fatos novos que indiquem inclusive uma tentativa de regularização dessa situação, não se justifica de forma alguma que a prisão seja o primeiro recurso a ser imposto. Então, o que eu digo é isso, da inversão da lógica, que a gente precisa olhar que essa prisão como pressuposto precisa ser o último recurso para este e para todos os demais casos. Perfeito. Eu conversei aqui com a advogada criminalista Priscila Pamela. Doutora, obrigado por nos atender nesse sábado. Um abraço para a senhora. Bom fim de semana. Outro, obrigada igualmente. Valeu.